Festa de Pentecostes, né, o que nos lembra, apesar de antes de descer do cenáculo ser um outro propósito, outra realidade, mas depois dali foi marcada pelo avivamento, foi marcada pela presença de Deus de forma especial, foi marcada, sabe, por um céu rasgado, de línguas de fogo vieram, impactaram quem estava ali. Então depois daquele momento, um novo significado veio, né? É festa de colheita, é festa de maravilha, mas também é uma festa de avivamento, é uma festa que o Espírito Santo se faz presente, é uma festa de renovação de fé, uma renovação espiritual, e é um tema sempre presente na igreja, né? A igreja se renovando para se renovar de novo, a renovação nunca para, sabe, é tempo de buscar algo novo de Deus na nossa vida, é tempo, sabe, de a gente reacender a chama do Espírito. O fogo é interessante, né? A Bíblia tem uma palavra no livro de Levíticos que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, no capítulo 6, não se apagará. Mas por que não se apaga? Porque tem sempre o sacerdote renovando, tem sempre o sacerdote limpando as cinzas, tem sempre alguém, sabe, abanando de novo soprando. Eu vim de uma casa onde a gente cozinhava, eu lembro assim, eu com 11 anos de idade, eu lembro de mamãe cozinhando no fogareiro, uma casa de fogareiro. E o fogareiro a gente levantava pela manhã cedo, né, mamãe lá acendendo fogo, logo de manhã cedo, e aquela coisa, a gente acordava sempre, porque a gente tinha como dormir com a casa, né, fumaçando, né, aquela fumaça asfixiando a gente, levantando pela manhã, tossindo, mamãe parando o fogareiro. E tinha uma coisa interessante, mamãe acendia o fogo bem cedo, né, passava o café para papai trabalhar, e passava o café, aí quando chegava perto de 10 da manhã, a gente brincando, correndo, e a mamãe chegava e dizia para mim, um primogênito, né, aquele que é o portador das responsabilidades da casa, que cresce primeiro, e ela dizia: Wendel, o que foi, mãe? Você colocou a pedra de carvão no fogareiro? No dia que eu não colocava, chegou a gelar, você espinha. Porque quem cozinha fogareiro sabe que no dia só se acende ele uma vez. O fogo que acende de manhã é o fogo que vai cozinhar o almoço, e é o fogo que vai fazer o jantar. Então, em casa que se cozinha fogareiro, não se acende fogo de manhã, de tarde e de noite. E essa é a proposta de Deus para a nossa vida. O fogo que arde no altar vai arder continuamente no altar e não vai se apagar. O fogo de hoje vai se renovar amanhã e vai se renovar depois de amanhã. E quando Jesus voltar, ele vai encontrar o fogo, a labareda viva, a chama acesa, para glória e louvor ao nome de Jesus Cristo, amém? Eu sei que para os irmãos, eu só conheço um tipo de irmão fraco, apagado e frio, aquele que não frequenta a igreja, não é? Ou frio, então um friso na igreja. Sabe, tem irmão que passa lá na igreja um mês, só vem uma vez por mês na igreja. Quando ele vem, os cantos já são outros. Parece que eles estão na igreja estranha, ele está pintado de outra cor. Parece que eles estão na igreja errada, ele quer dar meia volta. Ele diz: não pode entrar aqui mesmo, porque você está com tempo que você não aparece. Acontece muito isso na igreja. Eu tinha uma irmã, né, pastor, está agora com o senhor, mas é 23 em 3 meses. 3 meses ela perguntava: pastor, estou muito ocupado na reforma da casa, estou com pedreiro lá, estou com pintor na casa. E nunca parou essa reforma da casa dela. Eu passei o dia desse lá na frente, ela partiu para a glória e a casa está lá ainda, né? Passou o legado, né? Transmitiu o legado para a próxima geração. Então, sabe, às vezes a pessoa vem, eu prestava atenção, ela não conseguia cantar um canto. Porque Deus está nos renovando a cada dia, Deus trazendo, sabe, coisas novas para o nosso coração. Então ela não conseguia cantar, não conseguia acompanhar. Ela chegava lá, tinha um obreiro novo abrindo um culto, sabe, tinha alguém que chegou na igreja, agora sentar ao lado dela, pensava que era visitante, que já era mais crente do que era. Então isso, sabe, é aquela chama que vai se apagando, que a cinza vai se acumulando. Então a brasa foi feita para viver dentro do fogareiro do Brasil. Sabe, a brasa, ela gera vida dentro do fogareiro. Eu creio que nesses dias, sabe, Deus vai gerar um avivamento que vai impactar essa geração. Eu estou ouvindo aí um monte de vídeos na internet daquela senhorinha lá do sul do país, que ela deu uma entrevista, né? E esse é o último avivamento. Ela com uma voz trêmula, né? Uma senhora já de idade. Meus irmãos, eu me arrepio todinho, porque eu estou crendo também que nós somos a geração do último avivamento. O último impactante avivamento. Eu estou debaixo da palavra profética do David Wilson, na década de 60 ainda, dizendo, né, que viria uma pandemia mundial, que ia fechar o mundo ia parar. Ele profetizou isso, ele era o profeta do Senhor. E ele disse: depois dessa pandemia virá um avivamento de bilhares de pessoas.
Não é de milhões, de milhares, são de bilhões de vidas salvas para o Senhor Jesus. E eu creio que nós vamos fazer parte desse avivamento. Se você quer, diga amém. Eu aplaudo ao Senhor se você quiser, aleluia. Amém. Esse é o clamor dos profetas, a palavra do Senhor. Abacuque 3:2, o texto que você conhece muito bem, diz: o Senhor, ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz, é conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então ele começa dizendo que o avivamento que ele desejava era gerado por um temor. Sabe quando a gente tem o Senhor, quando a gente anda alinhado com o Senhor, quando a gente percebe, sabe o que é que os antigos diziam? Eles diziam: meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vi a face do Senhor, como é que eu vou viver depois de ter visto a face do Senhor? Sabe, o Senhor esteve aqui, eu não sabia, esse é um lugar santo, eu tenho que demarcar esse território. Então a presença de Deus gerava esse temor. Não é esse medo, essa coisa assustadora de querer se afastar, mas esse temor, sabe, de que algo está acontecendo no nosso interior. Nós estamos sendo convocados para um tempo novo, uma mudança, sabe, de vida, e as mudanças, elas geram um certo temor na nossa vida, né? Eu estava aqui em Teresina, viu, pastor, chegando agora, né? Pastor aqui em Teresina, estava bem, né? Estava em paz, a igreja estava rompendo, tinha acabado de comprar um terreno, estava começando a construir agora, estava naquela marcha que eu sabia que ia dar certo. Aí o meu pastor chega um dia na minha casa e me chama para vir para Timon, né? Diz: ó, vem para Timon. E quem está em Teresina, hoje nem tanto, mas naquela época, eu já estou em Timon, vou fazer 17 anos, quem está em Teresina, e principalmente nessa época, ele tinha esse receio de passar para Timon. Existe uma coisa interessante, lá a gente está em Timon hoje, né? Morando ali. Quem vem do Maranhão, pastores, para estudar aqui, para trabalhar aqui, geralmente ele não atravessa a ponte, ele fica em Timon. Ele compra casa em Timon, ele aluga uma casa em Timon, ele fica na casa de um parente em Timon, né? É verdade? Ele geralmente tem dificuldade de atravessar a ponte. Ele trabalha, mas você vê o trânsito, né? Horrível, né? As pessoas no começo do dia vindo estudar, vindo trabalhar em Timon e depois voltando de novo, né? É o trânsito. Timon hoje, o diretor do departamento de trânsito estava conversando comigo, disse: pastor, nós precisamos de 5 pontos aqui em Timon hoje, né? Para desafogar um pouco o trânsito. E tem essa realidade. E quem está aqui também, como eu era morador daqui, eu não queria ir para Timon. Eu não queria morar em Timon. Aí meu pastor chegou para mim e disse assim: o Deus está me revelando, porque você vai para Timon. Eu estou amarrado, pastor. Pastor, você veio aqui tão carnal, o que você tem? Você está meio carnal. Eu não queria ir, porque tinha essa imagem. E restaurar a igreja, gente, pastor sabe, restaurar a igreja é bronca, né? Não é fácil. Olha, você gera do zero certinho, para dar certo, né? A gente vai no passo a passo, orando ao Senhor, jejuando, pagando preço alto. Imagina para restaurar. É luta, é guerra. E nós somos debaixo da palavra profética, né? Debaixo da graça do Senhor. E aí, além das feitas, como falou o pastor Flávio, uma obra abençoada para a glória do nosso Deus. E esse texto que eu estava falando, ele é um texto que clama por avivamento, né? Uma palavra que clama por esse avivamento. Esse avivamento não pode ser apagado. Esse avivamento que tem que ser continuado. Esse avivamento sabe que tem que chegar ao propósito de Deus para a nossa vida, para a igreja do Senhor nesses dias hoje, né? E eu coloquei aqui alguns versículos para a gente falar hoje, nessa manhã de avivamento, amém? Eu quero falar sobre quais são os passos aqui, quais são os princípios que vão nos levar a viver esse avivamento desses últimos dias, né? Dessas últimas colheitas antes da volta do Senhor, essas colheitas, como falava o profeta do Senhor, né? de bilhões de vidas que vão se salvar para a glória de Deus, né? Para que o avivamento possa vir, para que nós possamos nos tornar esse avivamento, a gente tem que buscar esse avivamento com sinceridade, não princípio básico, com verdade, com autenticidade. O problema é que a gente vê muita gente, sabe, pedindo avivamento, mas o avivamento corre para fora. O avivamento, sabe, de música no domingo à noite na igreja. Tem um que é engraçado, ele vai para o culto domingo à noite, ele levanta o braço e começa a cantar, e ele se empolga, né? Ele começa a cantar: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aí quando vai lá, quinta-feira, o irmão falta no culto. Irmão, quer dizer, no meu culto, eu estava com vontade, irmão, não queria nem sair do culto. Eu preciso... Lá na igreja é um negócio, quando acaba o culto, os zeladores saem disparando tudo que é ar-condicionado, né? Fica aqueles fogos, né? Mas aquele calor apaga a luz. Os irmãos acham que é pra gente ir embora. Não vai ir embora, vamos embora. Então, sabe, você não queria nem sair
da igreja, fui para ser expulsado domingo à noite. E agora você está dizendo que não dá mais vontade para a igreja, né? É aquele avivamento que a gente não acompanha o que a gente canta. É aquele avivamento, sabe, que a gente não adora em espírito e verdade como deve ser, aquilo que agrada o cântico que agrada o coração do Senhor. E às vezes a gente até se contradiz, né? Eu fui numa igreja um dia pregar que o louvor começou com aquele cântico clássico, né? Está muito na moda a gente repaginar, né? Pegar de volta aqueles cânticos que marcaram as gerações. E começou cantando, tudo entregarei, né? Tudo entregarei, né? Tudo entregarei, né? Aí no final do louvor cantaram, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você está pagando o começo e todo no final. Então a gente fica assim, sabendo, incoerente. Então Deus quer liberar um avivamento, mas um avivamento, sabe, sobre um povo autêntico, amém? Sobre um povo que busca de verdade. Sobre um povo que tem um propósito de Deus na vida dele. Avivamento não é algo produzido artificialmente. Avivamento não é obra de homens, de programa de igreja. É obra do Espírito Santo que sopra onde Ele quer soprar. Sabe, é um avivamento que vem de um Deus que é espontâneo, que quer encontrar espontaneidade em nós também. É um Deus, sabe, que quer fazer algo novo em nossa vida, sim, porque nosso Deus também é Deus, sabe, de desafios e de novidades em nossa vida. Eu fico olhando lá que Deus, Ele passa 40 anos abençoando o povo com maná no deserto. Aí chega uma hora que o povo entra ali, atravessa o Jordão, entra na região de Jericó e o maná para. Ele sai pela manhã e não tem mais maná. E aquilo não era algo que alguém poderia entender como Deus nos abandonou, né? Alguém poderia dizer, Deus nos abandonou. Não, Deus queria gerar provisão de forma diferente. Eu creio que nessa pandemia nós aprendemos muito. Nós avançamos como igreja. Essa pandemia foi um teste para as igrejas que têm fundamento, sabe, que tem base sólida. Teve um dia, pastores, que eu cheguei para pregar na igreja, eu olhei assim para aquele auditório vazio, eu disse, meu Deus do céu, será que a igreja acabou mesmo? Será que esse povo volta a ter os irmãos que estavam vindo amar, Senhor? O que você depois disso? Eu já fico preocupado, meu Deus. Eu olhava as fotos e botava no grupo da equipe, aquelas fotos cheias, né? Aquelas celebrações, congresso, o pessoal sem máscara. Eu disse, gente, será que esse tempo vai voltar, não vai, gente? Ai, pastor, em nome de Deus, vai voltar, vai dar certo. Essa amém, que toda a terra vai voltar. E a gente ficava naquela expectativa, né? E a gente foi lá sendo testado. Sabe, teve igreja, como já falou aqui, que não conseguiu pagar o aluguel. Teve igreja, sabe, que não conseguiu manter o prédio. Nós estamos num prédio hoje alugado, né? Nós vamos começar a construir, começamos nesse ano a construção de um novo prédio. E no prédio alugado, sabe, aluguel, né, alto, despesa para pagar, funcionários trabalhando. E para a glória de Deus, nada foi atrasado, nós não atrasamos o aluguel. Nós não pedimos, na verdade, nós pedimos desconto, né? Fizeram um desconto de 300 reais no aluguel. O aluguel faz 7 mil reais, descontado 300. Nós pagamos um preço ali, pagando tudo, não dispensamos ninguém, né? Deus honrou os irmãos com a igreja fechada, os irmãos iam lá, colocavam o envelope embaixo da porta, estava lindo. Eu abri a porta da igreja para entrar, pisando em envelope de dízimo para a glória de Deus. Sabe, então quem é fiel em todo o tempo. Porque fidelidade é fruto de avivamento. Sabe, quando você é fiel a Deus, sabe, por trás de alguém fiel tem alguém cheio do Espírito Santo, irmão. Tem alguém, sabe, pulsando ali no coração de Deus, no ritmo do coração de Deus. As necessidades do reino batem no coração dele também, como que bate no coração de Deus. Então a pessoa que quer avivamento, ele busca sinceramente. Eu estava dizendo para o povo da igreja hoje que nós temos que desenvolver uma fé radical. Nós precisamos voltar a ter uma fé radical, mas não uma fé radical de explodir os nossos corpos, né, em praça pública, né, uma fé radical de não se relacionar com ninguém, de se fechar. Não é isso, porque às vezes quando fala em radical a gente pensa nisso. Eu falo de radical como a palavra chegou para a gente, na semântica, né, que ela chegou para a gente através do latim, né, radical de radix, que vem de raiz. O crente que volta para a raiz do Evangelho, o crente que volta para o propósito do Evangelho, o crente que volta para a fé genuína, sabe, do Evangelho. Eu estava lendo o livro historiador, né, a pastora conhece melhor, mas se eu não me engano, que bom. Ele é inglês, né, século XVIII, XIX, e escreveu uma história, ele escreveu Declínio e Queda do Império Romano. Ele tem uma sessão somente falando sobre os cristãos, como eles participaram desse processo. Coisa mais linda. Como os cristãos contribuíram para mudar,
sabe, para remodelar o Império Romano. E eles falam como a fé desse povo era radical. Sabe, chegavam para ele, porque naquele tempo, gente, você chegava assim, caminhava, você ficava, né? Tim, alguém dizia, Júpiter te abençoe. Oi, irmão, se você é um crente autêntico, você está repreendido, Satanás. É Deus que vai me abençoar, né? Não, Jesus, irmão, Jesus, não é Júpiter não. Eles expressavam a fé, eles não aceitavam aquilo calado, e aquilo era o suficiente para se tornar uma luminária acesa à noite, né, uma estaca, levada uma cruz, né, incendiada, para ser levado para o Coliseu e ser devorado pelas feras. É o suficiente. Alguém chegava ali com guirlanda para colocar na casa deles. Eles diziam, não posso colocar essa guirlanda, porque ela, sabe, ela é consagrada a um Deus romano. Sabe, isso aqui eu não posso invocar para minha casa, isso não tem comunhão comigo, a luz e as trevas não andam juntas. Então eles tinham posicionamento, sabe, eles se definiam como crentes. É triste hoje em dia a gente vê muitas vezes o pastor, professor de universidade, lembra, o professor sabe muito bem disso, gente que passa o ano, o curso inteiro, e ninguém sabe que ele é crente. Eu estava na faculdade sentado lá do aluna, e aí ela, numa conversa lá, ela disse, eu sou de tal cidade. Eu disse, olha, de tal cidade. E eu tenho gente lá, eu fui pregar lá, tem igreja lá. Quem sabe eu já faço uma ponte aqui para ele congregar lá. E eu disse eu estava sentado lá, eu disse, olha, eu vi, onde é que você é de tal cidade, né? Eu disse, sou de tal cidade. Eu disse, olha, mas lá tem uma igreja tão boa, tem uma igreja tão maravilhosa, amigos meus. É uma igreja, inclusive, é uma igreja que eu nasci para ver, pastor sério, igreja alegre, expansiva. É a tua cara. Você chegar lá, você vai gostar, você é uma pessoa expansiva, né? Espontânea. Aí ela disse, eu conheço, pastor, você conhece a pessoa de lá. Eu tentando evangelizar a crente, porque a crente passa esse tempo todo dizendo que é crente. Eu não sei, apresenta, sabe, como que serve a Deus, como que serve o Senhor. Então a gente fica, sabe, nessa, meu Deus do céu. Então eu fiquei achando aquilo muito estranho, assim, inclusive eu sou sua fã, eu já li todos os seus livros. Eu sou que benção, faltou melhor autógrafo. Eu tenho que benção, oh, glória a Deus, somos dois agora aqui, ó, lutando para comer esse povo. Então, meu irmão, essa coisa estranha é isso. É um avivamento que a pessoa não se proclama, é uma fé domesticada, né? Deus vai nos dar nesses dias uma fé pitbull. Aquela fé, não tem aquele negócio cachorro, meu irmão, tem que ter, se não for valente, tem que ter pela fome de valente, né, meu irmão? Cachorro é assim. Cachorro, se não for valente, tem que ter pelo menos a forma de valente. Eu criei, um tempo, um cachorro, que ele era mistura de pastor belga com pastor alemão. Bonitão, forte, assim, médio. O pelo dele era chocolate, parecia um urso, bicho. Sabe assim, cartas, assim. Nós subia assim em cima, levantava, quase me derrubava quando eu chegava em casa. Ele tinha as presas, parecia um lobo. De noite, aquele monstro de chocolatão ali, ele tinha medo de qualquer um. Mas pense num cachorro manso. Pense num cachorro dócil, pacato. A pessoa chegava lá em casa e já vinha dando rápido dele. Aí eles olhavam assim, pastor, eita, cachorro, ele ficava com ele assim, quando ele, mas pensa que ele é manso, não é, pastor? Se é de dia com um tapete assim, ele é manso. Fazia propaganda, de noite aqui, meu amigo, isso é uma fera monstruosa, estilhaçada. Meu Deus, nem eu confio nele. Nada. Só propaganda enganosa, fake news. É o cachorro fake news. Sabe, tem muita coisa assim, chega lá, aí você tem um cão de guarda que não guarda ninguém, né? É totalmente domesticado. E muita gente tem tido essa fé muito polida, essa fé que não se posiciona. Gente, não estou falando que você vai ser mal educado, nada disso. Estou falando que você vai dizer, olha, minha fé é essa, até aqui eu não vou, sabe, desse ponto eu não posso ultrapassar. Desse tema, você sabe que faz faculdade de psicologia, é cheio de dinâmica, né? É por isso que eu não queria fazer, mas eu sou avesso, eu sou estático, eu não tenho tema de dinâmica comigo. E eu cheguei lá, no início, vamos fazer umas dinâmicas aqui, né? Um aquecimento. Bota uma musiquinha, né, para tocar. Aí vamos lá, vamos agora aquecimento da musiquinha. Vamos lá. Eu disse, não vou não, eu sou crente. E além de crente, eu sou pastor, entendeu? Então eu não gosto desse negócio não, nem na igreja das direitas, eu sou parado. E aí começou, vamos dar a musiquinha. Aí começou a botar a musiquinha simples lá, né? Começou a botar musiquinha de aquarela, né?
lápis de cor, com 2 riscos e um guarda-chuva, não sei o que. É só, né? Esse aí estão querendo abrir a porta. Isso é só para forçar a abertura da porta. Eu sei como é que é isso. Aí depois mudar lá, vamos lá aquecer mais rápido. Agora começou lá Luiz Gonzaga, né? Uma coisa assim, né? Muito cultural também, né? Mas não, você quer abrir uma porta, não vai parar. Eu sei como é que é esse negócio. Isso é uma armadilha. Aí começou lá, ela só quer, só pensa namorar, ela só quer, só pensa namorar. Vamos, pastor. Eu disse, não, eu vou aqui, eu vou ficar só filmando você, tirando foto mesmo. Eu não vou ler esse negócio, não. Meu irmão, essa história acabou no calcinha preta. Se eu tivesse lá, pastor. Quem já dançou um pouquinho? Quem já pensou no irmão? Você calcinha preta também, rapaz. Então, meu irmão, eu sou berrar com esse negócio. Não, meu irmão, você quer que eu perca meu emprego? Eu não posso dançar essa agora. Eu vou ficar desempregado. Outro dia, eu fiquei na minha. Então, que o pessoal me respeitou. Ninguém me obrigou. Ninguém me constrangeu. É minha fé. Eu estou aqui. Tudo bem, vocês, a diferença de vocês, eu entendo, compreendo, respeito. Mas a minha fé é esta. Amém? E eles vão vendo a gente. Hoje em dia já me procuram. Sabe, para aconselhamento espiritual. Não, pastor, porque lá está ouvindo umas vozes, negócio, e já levaram para o psicólogo. Mas você é demônio, tem coisa psicólogo, tem coisa que é psicólogo, quem resolve, tem coisa que é espiritual, meu irmão. O que é espiritual tem que ser resolvido espiritualmente. E aí a gente vai dando umas dicas também, vai abençoando lá, sabe, o pessoal já criou assim uma... Quando eu cheguei na sala, eu brinco com eles, aqui era uma turma pastofóbica. Agora está todo mundo, quando eu falo na aula, fica me procurando. Cadê o pastor? Faltou, todo tempo fazendo me fala, não. Quando eu chego, eu alegria na sala. Então é esse tipo de fé que a gente tem que desenvolver. Uma fé que não se negocia, uma fé que se posiciona, e uma fé que vai atrair através do testemunho. Sabe, uma fé que vai agregar através do testemunho. Então Jesus quer nos dar isso, mas a gente buscar Ele, sabe, de uma forma intensa. Cabe a nós apenas buscá-lo intensamente, desejando o seu sopro sobre nós. Eu gosto muito da história de David Brainerd. Ele foi missionário na África, missionário inglês. Perdão, estou confundindo com o David Livingstone. Brainerd foi aos índios, americanos, mas foi um grande missionário de Deus. E ele tinha um momento que fala na biografia dele, você vai ler Os Heróis da Fé, eu lembro disso há muito tempo atrás, mas me marcou na biografia dele, que diz o biógrafo que ele orava pedindo um avivamento sobre a neve de joelhos, e ele suava sobre a neve. Isso é intensidade, isso é pedir com intensidade. A pessoa, sabe, de joelho em cima da neve, orando, Senhor, manda teu fogo, manda teu avivamento. Ele começava a suar em cima da neve, pedindo um avivamento. A gente precisa dessa busca, essa intensidade, esse querer. Eu fui batizado, não sei se a Joana me ouvindo falar, eu fui batizado no Espírito Santo na minha casa. Na minha casa. Cheguei de um culto, de uma escola dominical. Cheguei na minha casa, e quando eu fui entrando na minha casa, minha família, nenhum cristão, só eu até aquele momento, eu fui entrando em casa, e lá estavam ouvindo na radiola 31CC que tinha lá em casa, o Mastruz com Leite. Banda de forró está na moda. E aí pegou o boi, valeu o boi, puxou o boi, o meu vaqueiro, alazão, cantando a música lá e se divertindo todo mundo. E eu entrei e dentro de mim, sabe, aquela revolta santa, aquela indignação, aquela coisa que, meu Deus, eu não consigo concordar com isso, como é que eu chego tão abençoado, enquanto a minha casa é tão dominada pelo inferno. E eu entrei para o quarto da minha mãe, uma casa muito simples na época, só tinha um quarto, e eu entrei para o quarto da minha mãe e fui fazer oração. Eu comecei a orar intensamente, eu disse, Senhor, eu estou revoltado com isso, eu não aceito isso, eu quero minha família abençoada, eu quero que o Espírito Santo transforme essa realidade. E naquele momento o Espírito Santo desceu sobre mim, o fogo do Espírito Santo desceu sobre mim. E eu comecei, sabe, a receber do Espírito, fui batizado com o dom de línguas estranhas, e comecei a profetizar muito alto, muito forte. E eu lembro que eu estava consciente, porque quando você está cheio do Espírito, você fica consciente ainda. E eu lembro que eu dizia, Espírito Santo, eu estou escandalizando o povo, eu ficava preocupado. Eu disse, Espírito Santo, não posso. E aí, Espírito Santo, eu falava mais alto, e às vezes eu ficava em pé, às vezes eu ficava no chão, e eu queria levantar, e levantava, ele me dominando, me governando. E eu não sei se eu fiquei lá, sabe, 30 minutos, 1 hora, 2 horas ou 3. Eu sei que depois disso tudo eu saí, com o olho muito vermelho, tentando chorar. E quando eu saí, aquele silêncio absoluto. O Mastruz com Leite perdeu o Espírito Santo. Não tinha que ser.
radiola fechada, trancada. Sabe, tem irmão que chegou para mim, eu cheguei no outro dia no trabalho, tinha um irmão de 10 anos, meu irmão, na igreja Assembleia de Deus, fogo ali, né? Vigília, monte, meu irmão, tenho 10 anos de crente, vou para tudo que é vigília, vou para tudo que é monte, eu nunca fui batizado no Espírito Santo. Qual é o segredo? O segredo é buscar com intensidade, irmão. Eu não fui batizado no Espírito Santo, foi em cima de um monte, uma vigília, ouvindo cantos espirituais, foi dentro da minha casa, eu vim pastéis com leite, sabe? Olha que sobrenatural, olha que Deus. Tem bom que bota playlist lá, meu irmão, só Cirilo, sabe, do trono, sabe? E não recebe porque falta intensidade no buscar, irmão. Nós vamos ser a geração dos que buscam a Deus, amém? A Bíblia diz que Deus procura aqueles que adoram a Ele em espírito e verdade. No original a palavra é que caçam, né? Deus está caçando, sabe? Deus está nos procurando com intensidade e nós vamos nos encontrar. Não é aquele encontro que só um corre para abraçar. Os dois vão correr e vão se abraçar no mesmo instante. Vai ser de abraço intenso para a glória de Deus, amém? Tomar seja do Senhor. Para o avivamento vir, precisamos retomar as veredas antigas. Jeremias capítulo 6, versículo 16 é um texto que eu amo na Bíblia Sagrada. Jeremias capítulo 6, versículo de número 16. É um texto, né, que está no nosso coração. Vou ler aqui o Senhor nos convocando para esse tempo. Jeremias 6,16 diz: assim diz o Senhor, permanecei-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, aonde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas, amém? Mas eles disseram: nós não andaremos nele. Jeremias 6,16. O Senhor nos chamando para as veredas antigas. Problema do ser humano, problema da gente, que a gente tenta sempre sabe, mudar as coisas que Deus estabeleceu, né? Remover os marcos antigos que Deus estabeleceu. A gente tenta sempre, sabe, mas não está bom não, isso aqui tem um jeito diferente. Irmão, olha, eu não tenho encrenca com igreja, cor de parede de igreja, tipo de púlpito, se é uma prancha de surf, se é um púlpito de acrílico, se é um púlpito de madeira, não tenho crise com nada dessas coisas, eu não encrenco com isso. Eu fui em muito lugar assim, cansei, não tem diferença aqui, né? Mas amém, tudo em paz. Mas eu entendo que pode mudar tudo na igreja, só não pode mudar a mensagem, né, pastor? Só não pode mudar o princípio, só não pode mudar a palavra. Sabe, tem que ser, o pastor estava pregando aqui, ministrando, sabe, tem que ser igreja da palavra, tem que ser igreja, sabe, da cultura bíblica, tem que ser igreja dos princípios de fé. Pode mudar tudo menos isso. Se a gente mexer nisso vai dar problema, se a gente mexer nisso vai dar confusão. Nós estamos recebendo agora lá na igreja o Luciano Subirá, dia 21 agora desse mês, e é uma pessoa que eu gosto de ouvir, né? A gente passa 3 horas ouvindo o Luciano Subirá e a gente não cansa de ouvir o Luciano. Porque é uma pessoa que prega sobre princípios. Ele prega a palavra. Ele está pregando agora sobre graça transformadora, né? Ele está indo na contramão da hipergraça. Ele está indo na contramão, sabe, da graça radical. Não tem nada de radical. Ele está indo na contramão daquilo que o próprio o alemão, né, que morreu, Hitler matou, mas enfim, ele pregava, foi o primeiro a falar desse termo, graça barata, né? Depois o pastor Chefe também veio usar, graça barata, de Dietrich Bonhoeffer. Então, graça barata, ele está dizendo, não, essa graça está errada. Eu disse para ele: Luciano, eu fico tão feliz ver você escrever e falar sobre isso, porque nós precisamos de um pastor de referência, porque eu falo, mas quem vai me ouvir? Nós falamos, eu estava aqui, está ouvindo a gente, né? Então, você fala na igreja do norte, você está lá no sul, lá onde for, você bota um negócio, chega aqui em cima, né? Mas para daqui de cima chegar lá embaixo é mais difícil. Então, missão assim, nós temos uma igreja lá em Rio Grande do Sul, onde eu fui pregar lá, eu me senti muito estranho a primeira vez que eu fui lá. Eu chegava e disse assim: o senhor veio lá de cima, foi? Eu disse: de cima? De cima. Você veio lá de cima, né? Eu me senti realmente assim, da aparição naquele lugar, porque já tem essa coisa, né? Lá em cima, né? Lá de cima. Não subirá, né? Eu digo: Luciano, se ele subirá, nós também subiremos. Então, sabe, nós temos que voltar para esse princípio de fé. São as veredas antigas. Pastor, o que é que eu faço para que seja o avivamento? Não tem nada novo.
é jejum, é oração, é palavra de Deus, sabe? É ir para a igreja, é frequentar a célula, meu irmão, sabe? É ter ministério, é se envolver com alguma coisa, é o mesmo caminho batidinho de sempre. A vereda antiga é interessante, aquela veredazinha, não tem interior, né? Quem já morou já foi interior, tem aquela veredinha lá no meio do mato, que não cresce mais capim nela, né? Não cresce mais nada, porque todo mundo passa toda hora, aquele chãozinho batido, é aquela trilha que no meio da noite, na escuridão, tem uma estrela, uma luz ali em cima, já que é vela, rota o caminho, não dá para se perder por ele. Deus está nos chamando para essas veredas. É tempo da gente orar mais, jejuar mais, buscar mais ao Senhor. Sabe, eu sou de um tempo de igreja, hoje a gente não faz mais, eu estou aqui querendo trazer de volta saudosismo. Mas sempre naquele tempo que a gente chegar na igreja, dobrar o joelho, né? Eu desse tempo, né, que a gente precisa fazer isso. De um tempo em que as pessoas não iam embora no meio do culto, né? Porque, meu irmão, pegar o pastor, pegar o microfone ali, vai para onde? Não vai para onde? Eu vou saber dele. Não, você quer ir embora. Eu dar uns planos. Eu sou de um tempo que a pessoa não podia ficar olhando para o relógio, não. Ele focava na palavra, amava culto, né? Amava. Eu fui pregar numa igreja que o púlpito era assim, tinha um relógio bem no meio do púlpito, para não perder a hora. Então, tudo muito bem. Ok, nós temos que respeitar, a pessoa mora longe, pega o Uber, né? Está perigoso e tudo mais, bom senso, né? Mas eu digo assim, é um povo que amava estar ali. Mas que o tempo não passava, a alegria do Senhor, sabe, nos motivava, cada dia estar na igreja servindo ao Senhor. Eu sou desse tempo, por isso que muitas vezes faltar culto para assistir jogo de futebol, para mim é pecado, para mim, né? Se eu ficar em casa para assistir uma programação, se eu ficar em casa podendo ir para a igreja, mas só porque eu não estou a fim de hoje, não. Às vezes que eu fui mais abençoado na igreja foi quando eu fui sem querer ir, sem vontade de ir. Deus operou demais na minha vida. Era o dia que eu pensava, a minha carne queria me roubar a minha bênção. Que foi o dia que Deus mais falou comigo, né? Deus mais ministrou na minha vida. Então nós precisamos voltar para essas veredas antigas. Nós precisamos voltar a fazer com que esses jovens entendam sobre arrependimento, né? Sobre compromisso com o reino de Deus, pagar o preço que a gente pagou no passado. É igual a gente faz com nossos filhos, né? De vez em quando, mesmo por dentro da carne, dá um ovinho, né? Frito, né? Para sentir o gosto, saber como é, né? Muitas vezes, podemos comprar um produto melhor, a gente compra outro de outra qualidade, né? Para sentir esse gosto também do maná, que a gente comeu tanto tempo no deserto. A gente tem que fazer isso para que a gente gere uma geração forte. Eu sempre digo lá em casa, nós estamos gerando filhos, não para se esconder, para fugir, mas para vencer o mundo, né? Para chegar lá e se posicionar. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu louvo ao Senhor, né? eu tenho uma fé bem posicionada. E sabe que na escola a gente é muito constrangido, né? Muitas vezes, há uma programação, se submeter à realidade. Minha filha, nesses dias eu estou falando do nosso testemunho particular como família. Não quero aqui entrar em casa, em cultura de família de ninguém, mas minha filha não está indo bem depois da pandemia, né? Nesse processo todo, voltou para as aulas, a chorão está baixa, a ansiedade dela aumentou um pouquinho, e aí ela estava preocupada, e ofereceram uma oferta para ela assim, quase que irrecusável. Se você participar dessa festa aqui, dessa realidade aqui, você vai ganhar, sabe, 5 pontos, você vai poder distribuir tanto para a disciplina, tanto para a outra. E ela chegou lá e disse para mim, papai, quer dizer alguma coisa, eu vou ficar de recuperação. Porque a professora disse isso e isso. Quando você disse, eu fico fustigando, né? Mas uma oportunidade dessa, quando você disse. Esperando que eu não vou não, pai. Eu não vou ficar de recuperação, vou fazer de recuperação, vou ficar de bem com meu Deus. Então louva a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, porque isso não é fruto de posição. Sabe, a gente vê aqui a pequena Marjorie dançando, né, tão espontaneamente. Isso aqui não é coisa assim, vai menina, dança, dança lá. Não, é uma coisa espontânea, sabe, é uma coisa prazerosa. É a geração que está crescendo com intimidade com o altar, né? A geração que não tem medo do altar, porque hoje em dia na igreja tem crente, né? Daquele tempo, que não quer chegar, pastor, posso subir no altar para tirar uma foto? Mas pode, mas cuidar para não ser fulminado, viu? Se você você desce ligeirinho, você está em pecado, porque não vem com essa coisa, sabe? Então tem bom medo do altar. Se não, é a casa do Senhor, é a casa do nosso Pai, é a alegria do Senhor, a nossa força. Então, sabe, essa geração tem que ser ensinada assim espontaneamente, a servir ao Senhor, buscar o Senhor com intensidade.
Eu tenho um filho, ele hoje tem 14 anos, na época ele tinha uns 12 anos, eu fui pregar no aniversário de uma igreja, tem 12 anos. Eu fui pregar no aniversário da igreja, ele chegou, eu rodei com ele foi para a escola, trouxe ele de volta, e estava muito cansadão, ele se esparramou na cama assim de bruços. E eu me aprontei, estava saindo para ir para a igreja, pregar, e eu olhei para ele e disse assim: filhão, está cansado, né filho? Está cansado, né Baruque? Aí ele está muito cansado. Filho, eu falo o seguinte: fica aí, rapaz, deita, descansa, a mãe está chegando, eu vou pregar, eu te abençoo. Fica aí, viu? Não precisa com o papai não. Fica aí, Deus te abençoe. Na mesma hora ele deu um pulo assim de costa, parecia filme de Matrix. Pulou de costa assim, levantou. Disse: não, pai, não é para a igreja, sério, filho. Eu vou. Estou cansado, eu vou para a igreja, eu vou. Então foi para a igreja, celebrou comigo, esteve ali, adorou o Senhor, serviu a Deus. É a geração que ama a igreja, é a geração que gosta de igreja. E irmãos, eles gostam tanto de igreja que eu, como pastor, começo a reclamar dela. Mas essa igreja é demais, a igreja é muita coisa, meu irmão. Tem que levar toda hora essa igreja. Mas a igreja é desse. Papai, o senhor pastor da igreja, você vê, vou contar a igreja. Uma geração que nasceu ali, sabe, cresceu ali perto da esposa, tinha menino, era igual Maria, 8 dias depois já estava apresentando, estava ali com Moisésinho do lado do púlpito, né? Se o menino chorava, pegava, dava uma voltinha, depois voltava de novo. E irmão, tem irmã na igreja que tem menino, passa 6 meses, me vê aparecer, já tem dente para consagrar o menino, está querendo morder o microfone, meu Deus, vem crescendo ligeiro. Não, mas a gente não aparecia mesmo. Então a gente tem que ensinar isso. Igreja é bênção. Sabe, igreja é o nosso quartel de treinado, é o lugar da nossa adoração, é o lugar da gente recarregar as baterias. Ninguém entra e sai do mesmo jeito, né? Entra derrotado, vencido, cabeça baixa e sai mais que vencedor, para a glória de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. O avivamento, ele gera o fogo certo. Ele gera o fogo certo. Tem muita gente tentando acender o fogo em lugares errados, né? Com a chama errada. A gente sabe que um tempo aí na igreja, né, surgiu muitas propostas, né, muitas coisas que vieram tentar se inserir, e é interessante que a gente vai estudar a história da igreja, e essas antigas, né, heresias, elas nunca deixaram de existir. A gente pensa que os ebionitas foram vencidos, não, os arianos foram vencidos, não, né, se reformulam, eles se travestem, eles se repaginam e voltam de novo. Ele vem trazendo para a igreja aquelas mesmas ameaças do passado. Ele tem que ter cuidado com o tipo de fogo que a gente está produzindo. Lá em Levíticos capítulo 10, Levíticos capítulo 10, diz uma coisa interessante acerca do fogo, né, que não deve ser um fogo estranho. Levíticos capítulo 10, versículo de número 1 e 2. Diz: Nadab e Abiú, filho de Arão, sacerdote, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. E saiu fogo diante do Senhor, e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Eles trouxeram um fogo estranho, né? Fogo diferente, um fogo, sabe, que não é autêntico, um fogo que não vem de dentro, um fogo que não é real. Você conhece o avivamento pelos frutos que ele gera numa pessoa. Nadab e Abiú acharam que poderiam viver de performance na casa do Senhor. Muitos estão assim, né? Levantam as mãos, bate palma, cantam. Tem irmão que canta e a cabeça está em outro lugar. E já tem um tipo de irmão hoje que nem canta, ele dubla. Impressionante, pastor. O crente, ele fica, né? A gente fica bem pertinho, tentando ouvir a voz do crente novo. Ele está dublando. Ele fica dublando na igreja, nem cantando, ele não quer ficar sentado para ninguém, né? Se eu ficar sentado, vamos dizer que eu não sou crente, vamos passar que eu tenho pecado, ele se levanta e ele se torna um performista. Eu lembro que um tempo eu fui num congresso, meu Deus do céu, eu fiquei espantado com aquilo, assustado. No meio do avivamento, fogo poderoso, uma unção maravilhosa, e na hora lá tinha uma pessoa, uma irmã na minha frente com o celular, com a câmera frontal, assim, se filmando, fala de um estranho, mistérios, meu Deus do céu,
multifocal. É impressionante como ela conseguia. Sabe, então é um mundo performático, né? Eu conheço pessoas, meu Deus do céu, que não tem aquele nível de fé todo que ele mostra no Instagram, que não tem aquele nível todo de intimidade com Deus que mostra no Instagram. Os áudios do WhatsApp estão diferentes. Os desaforos do WhatsApp estão diferentes, né? Então a gente vê que é um fogo estranho, a gente sabe identificar que aquilo não vem de Deus. É interessante que quando você está cozinhando, né? Eu aprendi isso desde muito em casa com a mamãe. Estava cozinhando ali quando a gente começou a melhorar, prosperar, comprou um fogãozinho ali, botou um botijão de gás, e ela acendia ali a chama, e botava a panela em cima, e às vezes ela falava assim para o meu pai, né? Robert, o que foi? O gás está acabando. Ele dizia, por que, mulher? Mas olha aí a cor desse fogo. A chama começava a ficar azulzinha, né? Ela fica bem azulzinha. Aí não está aquela amarela, incandescente, azulzinha, ela diz, o gás vai acabar. Porque a chama, o fogo está estranho. O fogo está diferente. E assim é o crente. Ele sabe quando a unção está acabando na vida deles, ele sabe quando a intimidade acabou, a gente sabe quando o fervor acabou, é só aquela chamazinha azul, que não queima mais nada, que não intimida o inimigo, que não coloca mais a água para ferver, para aquecer. Sabe, o Senhor fala através do profeta, a oração do profeta é, ó, se fendesses os céus, se rasgasses os céus, e descesse e incendiasse os gravetos. Onde tem fogo genuíno, meu irmão, a fogueira cresce, a fogueira aumenta, a chama aumenta. O irmão chega frio, meu irmão, ele sai incendiado, chama o poder de Deus. O crente em avivamento é um crente que quer fazer célula, é um crente que quer expulsar demônio, ele sai louco para encontrar endemoniado. Vem cá, deixa eu expulsar o demônio da sua vida. Ele sai louco para encontrar alguém assim, alguém doente. Ele fica desafiado a orar para alguém que está em cadeira de rodas. Ele quer orar, ele quer ver o milagre acontecer. É um crente cheio do Espírito Santo, é um crente cheio de avivamento. Agora, quando não está, não, é escondido toda hora. Pastor Oséias, ele fundou, né, a Convenção Batista Nacional, e ele foi pastor em São Luís, e ele abriu uma igreja um tempo em São Domingos do Maranhão. Igreja abençoada, nós temos um pastor lá que congrega lá, muito amigo meu, pastoreio. E ele, quando abriu essa igreja, ele mandou um obreiro para lá. E aí um dia de madrugada ele recebe uma ligação. E aí, pastor, o que foi, meu irmão? Pastor, é porque aqui tem um endemoniado, o demônio se manifestou aqui meu irmão aqui da igreja. E ele disse, irmão, mas expulsa esse demônio já, tem, pastor. Estou ligando agora, 3 horas da madrugada, estou desde 7 da noite, tentando expulsar esse demônio. E irmão, o que é que eu tenho lidado? Porque ele disse, só sai se for no Senhor. E foi com muita luta, né? O pastor Zé pegou um fusquinha que ele tinha na época e desceu, passou no Big Maranhão para poder expulsar esse demônio. Sabe, quando você não está, aquela graça de Deus, aquela vida, não é assim, o milagre não acontece, as coisas não acontecem. O avivamento não chega, a cura não chega, a graça de Deus não se manifesta naquele lugar. Em tempo de avivamento, maravilhas acontecem, meu irmão. Em tempo de avivamento, os testemunhos se multiplicam. Em tempo de avivamento, sabe, a gente vai estar vivendo a igreja lá de Atos. Todo mundo é testemunho para contar, às vezes na igreja lá a gente chega, né? Toda hora tem um irmão, pastor, tem um testemunho para contar, tem um testemunho para contar, meu irmão está na fila aí, não, esse testemunho em nome de Jesus Cristo, Deus vai ouvir esses milagres acontecerem. Em tempo de avivamento, sabe, as loucuras de Deus começam a acontecer no nosso meio, porque o crente foi chamado para viver loucuras espirituais. Me impacta muito o testemunho aqui do Caroteuí, de um pastor amigo meu, que estava pregando no culto, e no final do culto, ele disse, quem quer entregar a vida a Jesus aqui na frente? E a irmãzinha se levantou e foi lá na frente, e ele olhou e disse, irmão, mas você está aqui desde o início da obra. Ele disse, não, pastor, eu sou crente sim, sirvo a Deus, não sou eu não. E o que é? Esse é o meu marido aqui, meu marido invisível está do meu lado aqui, vai aceitar Jesus hoje. E ele disse, como é que é? Mas meu marido também aqui, está invisível. Aí, pastor, no dia do povo, né? Falou na onda da irmã, né? Oh, pois amém, irmã, amém, irmã, vamos orar. Deus abençoe o marido que visita a irmã. Que o Senhor abençoe ele, dê graça, em nome de Jesus, amém. Esse amém, nós estamos aceitando Jesus, mas pode aceitar Jesus. Amém. A perdoar os pecados, amém. Orou e não foi para casa. Quando chegou em casa, abriu a porta, o marido estava sentado numa cadeira em frente à televisão.
assistindo o jogo do Flamengo, com a camisa do Flamengo, cheguei de irmão. Aí eu olhou para ele, bêbado, pegando a cabeça, muito bonito, né? Ele falou, olha, você é bonito mesmo, bonito mesmo. Como é que tu acaba de aceitar Jesus, já está desviado? Como é que é, mulher? Tu acabou de aceitar Jesus lá na igreja, rapaz, já está desviado. Eu aceitei Jesus, aceitou, o teu eu invisível lá, o pastor acabou de orar por ti, invisível lá. Eu aceitei Jesus, foi. Não aceitei, não aceitou, todo mundo viu na igreja, todo mundo viu. Teu eu invisível aceitou Jesus. Gente, é doido, irmão. Essa mulher, o que é que eu faço agora, meu Deus do céu? Tu sabe que eu sou crente, estou bêbado. Se reconcilia. Tá bom, né? Mas você ajoelhou, orou por eles, que eu sou bêbado ainda. No outro culto, quem estava lá? Marido e a mulher. O pastor fez o apelo de novo. Vamos lá na frente, confirmar como é que foi a reconciliação. Chegou lá na frente com ele. Quer ser, mas meu marido, pastor, que ele aceitou aqui, né? Visivelmente. Cheguei em casa, só deu tempo de chegar em casa, estava desviado. Se reconciliou em casa, mas quer ver na igreja hoje, né? Aceitar Jesus na igreja. Pegou a vida de Cristo. Eita. E hoje o casal é um casal de missionário do período Pioneiro. Eles fazem loucura espiritual. Agora são coisas, meu irmão, que tem que ser crente para acreditar. Para viver esse tipo de testemunho. Eu lembro quando eu era crente, eu ouvi algumas coisas e disse, isso aqui é mentira, esse cara está mentindo, isso aqui não é essa piada. Você precisa estar vivendo o avivamento, você precisa estar entendendo debaixo da mesma unção, debaixo da mesma graça, gerando a mesma visão. É bom quando a igreja toda está incendiada, é bom quando a igreja toda vive o avivamento, é bom quando o que queima no coração dos pastores, queima também no coração da igreja. É bom, sabe, quando Deus está no trono, reinando, governando nossa vida. Ele vai conversar com as pessoas, que tem um vídeo circulando agora na internet, de uma atriz, no meio de uma roda, debatendo sobre aborto, se não me engano, cheio de religiosos. Ela disse, olha, todo mundo é contra aborto, olha, a religião tal é contra aborto, não é? A religião tal aqui do meu lado é contra aborto, católico, evangélico, contra aborto. Gente, isso aqui não tem nada a ver com religião, não, é saúde pública, a gente tem que deixar a religião de lado. A gente tem que entender pela prisma da saúde pública. É isso que eles querem. Sabe, quer que a gente não pense, que a gente não aceita os princípios que a gente crê. Ele quer que a gente negocie os princípios. Chegou o tempo da gente se posicionar. E uma geração que se posiciona é uma geração de avivamento. Amém. Deus quer governar a nossa vida, irmão. Em todos os aspectos. E só governa quando o avivamento chega até nós. O problema é que a gente conversa com essas pessoas na faculdade, conversa com as pessoas, a gente vê que é um Deus fictício, né? É um Deus da imaginação. O Deus dele é um amiguinho imaginário que ele tem. E um Deus que só existe na nossa cabeça, sabe qual é o problema dele? Ele não governa o nosso coração. Um rei, para ser rei, tem que estar sentado no trono. E o trono do nosso Deus é o nosso coração. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar, e você abrir, ele vai ser comigo. Sabe, eu creio que em nome de Jesus Cristo, esse avivamento está chegando em nossas vidas, em nossa igreja, se você crê, diga amém. Por último, avivamento não é uma história bonita a ser contada, e sim uma realidade a ser vivida. É tão bonito ouvir sobre avivamento. É lindo. Um dia eu fui pregar numa igreja e tinha um pastor, ele está morando mais aqui, ele era pastor de fora do país. Mas ele falou tão bonito sobre avivamento. Gente, eu nunca vi, nem professor de seminário. Ele falou do avivamento, sabe, do Paz de Gás, ele falou do avivamento dos moravianos, ele falou do avivamento da igreja primeira, ele foi trazendo de uma até chegar aqui. Gente, o homem falou tanta coisa linda sobre avivamento, ninguém deu glória a Deus. Ninguém se expressou. Sabe que o pessoal falando daquilo que não está vivendo, não dá certo. É bom você ouvir alguém falar de avivamento quando ele está vivendo o avivamento. É bom ouvir falar de alguém sobre oração, de alguém que ora, que tem intimidade com Deus. Sabe, uma coisa é você ouvir um livro, ler um livro técnico de oração, porque oração assim, você fica de joelho e você faz a oração, já tem tudo. Outra coisa é você ler Eduardo Gomes, que durante a vida escreveu 13 livros só e 9 foram sobre oração.
Uma pessoa que quando alguém ia orar com ele, na madrugada, as pessoas ficavam assim tentando tocar em Deus, porque a presença de Deus era muito forte naquele lugar. Eles sentiam Deus presente, sabe, de maneira quase que física naquele lugar. Então você vai ler o livro daquele, o cara pastor, você chora, né? Ele fala de dentro do coração dele. E eu olhando ali para aquele pastor discorrendo sobre avivamento, eu disse, meu Deus do céu, eu não quero ficar falando sobre avivamento, eu quero ser o próximo avivamento. Sabe, eu quero ser o próximo avivamento, eu quero que eu olhe para a minha vida e veja frutos de avivamento. Glória a Deus. Veja uma obra sendo consolidada, né? Veja vidas sendo salvas, veja pessoas sendo transformadas, sabe, vendo oração na minha vida. E agora nós temos um congresso e a minha filha orou pela minha esposa, né, quando ela foi pregar, né? Ela estava falando sobre legado de inspiração e a gente conversando lá. E aí eu disse assim, podia Débora orar por você então, quando você for lá pregar. E ela disse, talvez, você aceita, Débora? Eu vou orar, senhora. Aí pegou o microfone, mas orou com tanta leveza. No começo ela estava assim com a voz um pouquinho embargada, por causa da multidão, mas orou com tanta leveza. Ela começou a orar, começou a ministrar na mãe dela, amém, e ministrou com naturalidade. A pessoa até conversando com alguém no restaurante, disse, meu Deus, mas ela orou tão bem, isso é porque é fruto que ela vive em casa. Então vamos almoçar hoje, a Débora ora pelo almoço, né? Vai jantar, hoje a Baruca ora pela janta. Amanhã é a mãe, meu pai é um rodízio de oração. Então eles têm o hábito da oração, a cultura da oração dentro de casa. Então, meu irmão, sabe, se o princípio foi enraizado no coração, não há Satanás, não há diabo do inferno ou da terra que vai saquear os nossos filhos e nossa herança, porque a nossa herança vai impactar as próximas gerações em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus está fazendo algo abençoado através da minha vida, amém, tenho consciência de que sim. Mas deixa eu falar para você, eu tenho uma firme esperança de que o meu sucessor vai ser melhor do que eu. Mas muito melhor. Mas, irmão, eu entreguei minha vida a Cristo com 20 anos. Estragadinho. O pessoal disse, você não toma nem um vinhozinho hoje não, meu irmão, eu já tomei todas. Eu não preciso mais ter. Eu já bebi, foi com vontade dessa vida. Então, meu irmão, eu creio, eu sou igual a João Batista. O pessoal lá, João Batista batiza tanta gente arrependida. Eu estou batizando aqui, está sendo mas após mim virá o outro, e ele vai batizar com fogo e com espírito. Esse aqui vocês vão gostar dele. Eu creio que nossos filhos farão muito mais do que a gente. Nossos discípulos farão muito mais do que a gente. Eu creio que a próxima geração vai impactar muito mais que a gente. Porque é a geração que vai ser criada nos princípios, vai crescer adorando ao Senhor, vai crescer amando igreja, vai crescer, sabe, num ambiente de milagres, não vai crescer no meio da religiosidade, sabe, frutífera, inócua, não, vai crescer num ambiente impactante para a glória de Deus. Eu creio, irmão Jesus Cristo, meu irmão, nós vamos gerar uma descendência que vai ser nobre, forte e poderosa nessa terra. Eu fico feliz em poder pregar e os meus filhos ouvindo meu sermão e depois vir no carro comentando. Pai, mas o senhor tem jeito, você fala aqui, né? Sabe, sorrindo, às vezes brincando com a gente dentro do carro. Porque muitas vezes, né, tem geração passada, o filho ia, minha esposa mandou um meme, né? Dizia assim, eu cresci na igreja, né? Aí mostrava lá a foto, o pai e a mãe aqui de pé, né, com a Bíblia lá do braço, e todo mundo no banco assim, com o pescoço escambotado assim, dormindo. Eu cresci na igreja, dormi na igreja. Então, essa geração que se perdeu, essa geração que não se vingou, porque era uma geração, sabe, que foi plantada no sol da religiosidade. A nossa não, é no sol do avivamento, é no sol da fé genuína. É um povo que vai crescer, meu irmão, mergulhado, ele vai passear pelo fogo. É a geração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe, eu acho maravilhoso o texto que ele diz que eles passeavam no meio do fogo. O fogo não nos assusta, porque nós somos gerados para um tempo de avivamento. Amém? Eu quero pedir que você se levante em nome de Jesus Cristo para te orar. Aleluia. É bonito contar uma história de avivamento. É bonito falar sobre Spurgeon, sobre Moody, sobre Wesley, sobre Seymour. É bonito. Mas vai ser bonito é quando você contar a sua história. É bonito é quando teus netos contarem a tua história. Amém.
Oh, aleluia! É bonito quando nossos descendentes chegarem no comércio assim, você faz comigo e com eles. Eu sou filho do Fábio. Eu sou filha, né, da Aratusa. Amém? Aí eu vou dizer assim, você é filho daquele homem. Você é filha daquela mulher de Deus. Você é filha daquele homem de Deus. Conheci seu pai. Um dia ele orou por mim, Deus me curou. Um dia ela profetizou na minha vida, um milagre aconteceu. Pense no povo de Deus. Pense no povo de caráter. Deus só precisa de um para gerar um grande avivamento. Algum comprometido. Eu estava lendo nesses dias a biografia do Reinhard Bonk. Nunca aprendo o nome dele direito, mas assim. Faleceu, acho que vai fazer 2 anos. A biografia dele é assim, né? E fala como é que ele se tornou o maior evangelista, né, da África, pelo menos. Sei lá, 6 milhões de pessoas salvas. Diz que um dia um irmão saiu do interior da Alemanha e foi para os Estados Unidos naquele mover profético da década de 60 e voltou para a sua terra querendo evangelizar, ganhar o mundo para Jesus. E ele vai com destino em uma cidade e ele se perde no meio do caminho e ele entra numa aldeia alemã. E ele diz, já que eu estou aqui, chega para um comerciante e diz assim, olha, eu vim falar de Jesus, como é que eu posso fazer um culto aqui em algum lugar? Esse aqui você não faz culto não. Mas por quê? Porque aqui nós temos patriarca da aldeia, o quadro, e só faz aquilo que ele deixar. Quem é ele? Ele está na casa dele, mas não pode atender não, porque ele está doente. Está doente? Tá, porque quero falar com ele agora. Quando chegou na casa deste homem, entrou na casa, o homem estava acamado, sofrendo mesmo com a doença, se era gota. E ele vai, chega lá e diz assim, Vicente, você está doente, eu vim aqui orar pelo senhor. Posso orar pelo senhor? Quem está doente aceita até injeção na testa, né? É para pegar onde? Você está bom, quer escolher um lugar. Eu posso orar? Ele pode, ora comigo. E aí ele pega e ora pelo homem, e o homem é curado. Naquela noite o homem, ele diz assim, eu queria tanto falar de Jesus para esse povo aqui. Você quer falar de Jesus? Ele manda ali convocar toda a aldeia, o povo vem ouvir sobre Jesus, o povo se converte, o avivamento é gerado. E esse homem sabe quem é? Ele é o avô de um dos maiores evangelistas que o mundo já viu, Bonk. Se perde pelo caminho, parece estar perdido na proposta de Deus. É Deus orquestrando tudo, é Deus no controle de tudo, é Deus soberanamente guiando para aquele finalmente. Bom, e chega na casa, já pensou se esse homem não tivesse perdido? Nós teríamos perdido um dos maiores evangelistas que o mundo já viu, o maior evangelista que o mundo já viu. Eu creio que nesses dias, sabe? Está vendo ali, pastor, Deus trouxe com propósito, pastor, Deus trouxe com propósito. Sabe, os pastores já de tão longe de Deus, tem uma chama está sendo acesa, sabe, uma chama brilhante, bem amarela, bem viva. É fogo santo, é fogo de avivamento, está sendo gerado nessa cidade, nessa região, para a glória de Deus, amém?